o nosso entrevistado é o procurador-presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção, Roberto Liviano. Tudo bem, procurador? Mais uma vez, obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. É uma alegria estar conversando com você, Tiago, e com os internautas, com os telespectadores que acompanham a TV Jovem Pan News. Muito obrigado. Bom, sobre esse assunto que a gente acabou de falar, essa decisão do CNJ em relação a ex-integrantes que investigaram a Operação Lava Jato. De que forma o CNJ age de forma correta ou de forma errada na avaliação do senhor? O senhor que sempre defendeu o Instituto da Operação Lava Jato como um todo, apesar de alguns pontos em que sempre criticou, como qualquer jurista, mas de qualquer forma, essa ação do CNJ é correta ou não, doutor? Tiago, eu sempre apoiei o trabalho de combate à corrupção dentro da lei, né? Inclusive o trabalho da Lava Jato dentro dos limites da lei, né? Honestamente, eu não conheço os detalhes, os meandros desse processo que levou a esta decisão do CNJ. Eu penso que o CNJ tem um papel extremamente relevante, quer no campo do planejamento, quer no campo regulatório, quer no campo punitivo, como desempenhou neste caso, né? Espero que esta decisão ela não tenha nenhuma espécie de componente político, né? É o que a sociedade espera, né? As decisões, elas precisam ser estritamente técnicas, jurídicas, né? É o que se espera de um organismo como o CNJ, que elas sejam estritamente técnicas e baseadas em provas, né? Diante dessa deliberação, os magistrados que receberam estas consequências determinadas pelo CNJ, eles terão o direito a exercer a ampla defesa, não é? Eu não me sinto confortável, por questão ética, Tiago, claro, a emitir juízo de valor, tá, a respeito de decisões do Conselho Nacional de Justiça. O que me parece razoável, do meu ponto de vista, dizer é que eu penso que tudo isso deve ocorrer dentro de uma atmosfera bastante cuidadosa, não é? Recentemente nós tivemos um relatório que foi emitido pela OCDE, em que ela externa várias preocupações em relação a reiteradas tentativas no sentido de enfraquecer o Ministério Público, em relação a decisões emanadas pelo Poder Judiciário com cunho político, né? Eu penso que nós devemos prestar muita atenção nesse tipo de relatório, nesse tipo de observação e, lógico, esses magistrados que receberam essas punições, eles têm todo o direito, Tiago, sim, de exercer a ampla defesa. Inclusive, essas decisões do CNJ, é importante que se esclareça ao internauta, ao telespectador, elas estão sujeitas ao controle jurisdicional do Poder Judiciário. O CNJ não é órgão jurisdicional, né? Ele faz um controle externo do Poder Judiciário, mas as decisões do CNJ, elas estão sujeitas ao controle jurisdicional do Poder Judiciário. claro. Esses magistrados poderão questionar essas decisões no Poder Judiciário, né? Então, naturalmente, o CNJ pode decidir dessa maneira, mas essas decisões poderão ser eventualmente revistas no Poder Judiciário. Claro, estamos acompanhando todo esse processo também. Agora, procurador, sobre essa discussão da delação premiada, ou seja, há um projeto no Congresso Nacional desde 2016 que veio na esteira da Operação Lava Jato de integrantes de bancadas, né, contrários à própria operação e à forma como a delação premiada estava sendo tomada, as discussões estavam sendo feitas no Congresso Nacional e também no âmbito da Justiça. E a questão é,
esse projeto que reduz a amplitude da delação premiada, a senhora acha que isso é válido, não é válido? Ao que tudo indica, não será retroativo, ou seja, é a partir do momento em que esse projeto for aprovado, eventualmente sancionado, de que forma o senhor, como operador do direito, encara isso? Com muita preocupação. Primeiro, é importante destacar que a lei da delação premiada, a lei 12.850, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, não é? Em 2013, uma lei importante, uma lei que vem num contexto em que o mundo todo se preocupa com a colaboração premiada, mecanismo processual que o mundo ocidental democrático utiliza para o esclarecimento de crimes. Não se trata de uma iniciativa brasileira. Todo mundo ocidental democrático utiliza-se deste mecanismo processual penal. Não se trata de algo brasileiro. Em segundo lugar, criou-se um sofisma de que a Lava Jato utilizou-se dos presos para esclarecer os casos. Não é verdade. A maioria esmagadora dos casos em que houve colaboração premiada foi de pessoas soltas. Quase 80% das colaborações foram de pessoas soltas. A minoria dos casos foi de pessoas presas. Sobre o projeto, é importante observar o seguinte: propõe-se que não seja admitido delações de presos e também se propõe que haja vedação da publicização destas delações. Tenho profundas preocupações sobre as duas proposições de constitucionalidade duvidosa. Em relação à vedação de delações de presos, isso me parece que fere a igualdade de todos perante a lei. Os soltos têm direito a fazer delação e os presos não têm o mesmo direito? Por que pessoas presas não têm os mesmos direitos de acusados soltos? Isso fere o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Por outro lado, quando se proíbe a divulgação desses fatos, isso fere o direito de acesso à informação, também um direito fundamental. Isso fere o direito da imprensa informar, o direito do cidadão saber aquilo que se passa nos processos. Isso vai na direção da opacidade. Eu quero lembrar que o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, que foi assinado em 2011, em que o Brasil e mais 7 nações se comprometeram perante o mundo em serem referência internacional em matéria de transparência. Então, esse tipo de iniciativa vai na contramão de compromissos internacionais que o Brasil assumiu, no sentido de ser referência mundial em termos de transparência. Perfeito. São duas proposições que vão na contramão do bom senso, da transparência, da razoabilidade e da igualdade de todos perante a lei. O procurador, os nossos comentaristas querem fazer perguntas para o senhor. A Dora Kramer, que está acompanhando atentamente aqui a nossa conversa. Dora. Boa noite, procurador. Primeiro, eu preciso consignar a minha admiração pelo seu trabalho, tá? Tenho a maior admiração, acho as suas opiniões algo absolutamente imprescindível que as pessoas deveriam prestar atenção. Bom, isso dito, Obrigado, Dora. Eu queria a sua impressão, a sua avaliação, primeiro, qual foi a motivação, da sua interpretação, tá? Não quero que o senhor adivinhe, quero que o senhor dê a sua opinião sobre a motivação desse tipo de projeto e qual é a sua impressão de como o judiciário vai encarar esse tipo de proposta, caso aprovada e seja judicializada e tal. Muito boa a sua pergunta, Dora, e fico muito honrado e lisonjeado com as suas palavras, a admiração é recíproca. Eu vejo há muitos anos, Dora, um processo que me preocupa muito, de uma ligação incestuosa entre legislativo e executivo, e vejo um processo nefasto de sucateamento das leis anticorrupção. A lei de improbidade, a Lei 8429 de 92, ela foi sucateada através da Lei 14.230, em 2021, em que situação e oposição se uniram, governo
e oposição estavam do mesmo lado, executivo e legislativo do mesmo lado, todos unidos para sucatear uma lei que protege o patrimônio público. Agora se percebe que, na calada da noite, este projeto, que, a meu ver, tem grande perspectiva, grandes características de inconstitucionalidade, ele reaparece das sombras e há uma possibilidade de ser votado, né? Essas coisas acontecem de tempos em tempos com o objetivo de garantir a impunidade por lei. Então, a minha avaliação, Dora, é esta. De tempos em tempos, o corpo político ele apresenta estas proposições para, por várias nuances, várias facetas, garantir a impunidade por lei. Outro dia queriam aprovar uma PEC que propunha a anistia aos partidos. Uma barbaridade, uma verdadeira aberração. Outro dia queriam, de boiada, aprovar uma barbaridade de uma lei, uma reforma, um novo código eleitoral, sem debate, sem audiências públicas. Então, de tempos em tempos, nós assistimos a verdadeiras barbaridades. E este projeto eu encaro como mais uma destas barbaridades. Sem discussão, sem ouvir a sociedade civil, de repente essas coisas aparecem. Inclusive, outro dia se falava aí em privatizar as praias, não é? Então, de tempos em tempos, essas coisas aparecem e querem aprovar, de acordo com aquela filosofia do ex-ministro Ricardo Salles, de boiada, enquanto a imprensa cobre a pandemia, enquanto as pessoas estão preocupadas com os dramas da humanidade, quer-se aprovar as coisas sem que as pessoas estejam prestando atenção, uma verdadeira barbaridade. Procurador, rapidamente, o Cristiano Vilela faz a última pergunta da nossa conversa. Vilela. Doutor Vilela, doutor Roberto, boa noite. Doutor Roberto, boa noite, com relação à questão da delação, o senhor entende que teria algum dispositivo que deveria ser, de alguma forma, aprimorado, ou no formato em que ela está consignada hoje, ela já atende totalmente às suas finalidades? Cristiano, sempre é possível aprimorar as regras do jogo, tá certo? Sempre é possível aprimorar. Nós podemos discutir esse assunto, ouvir a academia, ouvir o judiciário, ouvir o Ministério Público. Essa questão que se critica em relação às pessoas presas, pode-se debater, discutir isso, mas não querer modificar a lei dessa maneira assodada. A Vera perguntou e eu acabei não respondendo para ela. Eu tenho certeza absoluta, Vera, se este assunto for submetido ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, será reconhecida a inconstitucionalidade destas proposições, porque são gritantes, né? Isto fere a igualdade de todos perante a lei, não se pode permitir a delação dos soltos e não permitir a delação, o controle, a colaboração dos presos. Não se pode negar a publicização das delações, isso fere o direito de acesso à informação, isso nega, impede, obstrui o trabalho da imprensa, não é? Agora, haver um controle mais detido em relação às colaborações, como outro dia houve uma decisão importante, Cristiano, do Supremo, em relação ao poder de investigação do Ministério Público, para que houvesse um registro das investigações do Judiciário. Se você quer saber a minha opinião, eu mesmo sendo membro do Ministério Público, achei essa decisão muito positiva. Como não há uma regra disciplinando os procedimentos investigatórios, eu achei que isto foi positivo, pensando no interesse da sociedade. Achei razoável, achei positivo. Então, nunca se pode esquecer que a colaboração premiada, o delator, quem oferece uma palavra incriminadora, não se pode condenar ninguém com base na palavra de um delator. A própria lei exige que tenhamos a prova de corroboração. É nula a condenação de alguém com base na palavra de um delator. É exigida a prova de corroboração. Então, existem muitos sofismas, existem muitos mitos
Existem muitas falsas verdades em relação a isso. Agora, debater, discutir, audiências públicas, podemos fazer, devemos ouvir a todos, ouvir a academia, ouvir os advogados, ouvir os membros do Ministério Público, o Judiciário. Podemos discutir isso. Discutir é saudável, né? Pode-se encontrar um caminho para aprimorar, verificar o que parece que não funciona bem. Isso é sempre saudável. Diálogo e debate são construtivos e sempre se pode, Cristiano, melhorar. Sempre é possível melhorar. Ninguém é dono da verdade e os mecanismos sempre podem evoluir e ser aprimorados. Mas não uma imposição de cima para baixo, na calada da noite, ferindo a Constituição. Isso é inadmissível. Procurador Roberto Liviano, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom fim de semana e a gente sempre volta a se falar. Um grande abraço, até a próxima. Sempre uma alegria, sempre uma honra. Convido a audiência, se quiser continuar esse debate, Roberto Liviano Oficial no Instagram, e não aceito corrupção. Um ótimo final de semana para vocês, um forte abraço e até a próxima. Obrigado.